Olá, degustar a vida, alimentação e osteoporose. Nutricionista Natasha França. O que a alimentação interfere na osteoporose? Já voltamos. Degustar a vida, Natasha França, Oi. Nutricionista, que é pesquisadora nessa área, né? Nutrição e metabolismo ósseo. Isso. E o tema osteoporose, o que a alimentação interfere na osteoporose? Mas antes disso, o que é osteoporose? É bom a gente sempre começar com essa parte mesmo de definir, né? Uhum. Então, osteoporose é quando o osso começa a ficar mais desgastado, né? O osso ficando mais fraco, mais frágil. Isso aumenta a propensão da pessoa a ter fraturas, né? Qualquer batida pode levar a uma fratura e maiores complicações. Ok, então, e tem alguma coisa a ver com idade? Quanto mais idade? Sim. Então, conforme o envelhecimento, né, a tendência, a probabilidade, né, a possibilidade de desenvolver osteoporose é maior. Principalmente entre as mulheres que quando entram na menopausa, né, em torno dos 50 anos, abaixa, né, o hormônio, o estrógeno, e isso vai aumentar o risco de desenvolver a osteoporose. Então, as mulheres que estão em casa têm que prestar atenção nisso. Sim, né? A osteoporose é uma doença mais caracterizada e mais comum entre as mulheres. Porque a gente tem essa influência da queda do nosso hormônio. Isso. Olha, então vamos ficar atentos às mulheres, né? Mais ainda preocupadas com a alimentação. Sim, não é. E existe casos de osteoporose, por exemplo, em crianças? Na verdade, em crianças não é osteoporose, teria um outro nome que é chamado raquitismo. Que daí também tem esse problema ósseo que na verdade vai afetar o crescimento da criança, o desenvolvimento da criança, porque ainda está na formação do osso, na formação. Quando a gente está mais velho, esse osso já está formado. Na verdade, assim, o osso está constantemente sendo renovado, mas você não vai aumentar mais o osso. Quando a criança ainda está aumentando o osso, então pode ter deficiência de crescimento. Então isso nesse caso seria raquitismo. Raquitismo. E tem a ver até com uma má alimentação, esse caso? No caso das crianças, na verdade, tem, assim, os trabalhos, assim, anteriores, começaram nessa parte do raquitismo, tem mais a ver com a parte da deficiência de uma vitamina específica, que é a vitamina D, está mais relacionada à não exposição à luz solar. Ok. Então isso era mais comum antigamente nas crianças, desenvolver o raquitismo por falta de exposição solar. Então quer dizer que um solzinho faz bem para todo mundo. Faz bem. Lógico, aqueles cuidados, né? Então a gente não pode também se expor a um sol de meio-dia, ter uns certos cuidados assim em relação a essa exposição solar. Você acha, até porque como você é pesquisadora dessa área, as questões da osteoporose são cada vez mais estudadas, porque acontecem cada vez mais? Claro que o número da população é muito maior hoje. Sim. Também as pesquisas aconteceram mais. A forma de diagnosticar a osteoporose também não é tão simples. Tá. Não é todo mundo que tem um diagnóstico fácil da osteoporose, porque ela exige alguns exames específicos e não são todos os locais que fazem esses exames. Tanto que geralmente a gente vê uma maior prevalência de osteoporose em países maior grau de desenvolvimento, porque daí é mais fácil a gente diagnosticar. Como é que se diagnostica? É um exame específico chamado densitometria óssea, que é um aparelho que a gente chama de DEXA. Então ele faz como se fosse um vamos fazer escaneio. Tira uma foto do ossinho. Ele vai fazer um scanner e daí ele vai avaliar essa qualidade desse osso. Então não são todos os locais que disponibilizam desse aparelho para fazer esse diagnóstico. Até porque deve ser caro. É um aparelho caro. É um aparelho bem caro. Então, não são todos os centros que tem. Então, assim, acabam fazendo mais esses exames também em grupos que apresentam um certo risco já, né? Eu falei, por exemplo, essas mulheres que já entraram na fase da menopausa. Então, é um grupo considerado de risco. Então, acaba tendo mais acesso a esse tipo de exame, às vezes. Por que a Natasha, olha só, teve interesse em pesquisar essa área específica? Osteoporose, não sei se é cálcio, vitamina D, se tudo isso era seu interesse de pesquisa. Porque, assim, é muito importante, a gente vê que a prevalência também da osteoporose está cada vez mais em alta, as pessoas
E os riscos, né, os agravantes de ter uma osteoporose são muito altos em questão de saúde pública, em questão do indivíduo e do que isso provoca para a população em geral, para a saúde pública em geral. Pensando assim, tanto na parte de gastos, né? Então, como a gente poderia, na verdade, o que eu gosto mais, o meu enfoque seria como prevenir isso, né? Ok. Isso é muito importante, quem está em casa. Nossa preocupação é, né, prevenir. Porque uma vez desenvolvida, a osteoporose é uma doença crônica. Então, assim, a partir do momento que você tem um diagnóstico, você tem uma osteoporose, você não consegue reverter esse quadro. Você consegue amenizar e prevenir um aumento, né, desse grau de desmineralização do osso e uma fratura, por exemplo. Mas você não consegue reverter o quadro. Não tem como reverter. Não tem como Tem como você conviver bem com isso. Deve existir isso. E evitar que isso piore, vamos dizer assim. Mas não tem como reverter o quadro. Então, quando a gente pensa na prevenção, a gente está pensando já no bem-estar da população, do indivíduo e da população em geral, porque você vai prevenir que aconteçam isso. Ok. Vamos fechar esse bloco, então, com uma dica de degustar. Posso traduzir expressões literalmente? A gente tem que ter um pouco de cuidado aí com as expressões em inglês, tá? Por exemplo, tem expressões que são particulares de cada idioma. Em português, né? A gente fala assim, eu tô... Até vou citar uma pequena, um exemplo, tá? Eu tô sedentário, ou eu sou uma pessoa sedentária. Se eu for tentar falar isso em inglês, não vai fazer muito sentido. Eles usam outra expressão, eles falam, eu sou uma batata de sofá. Mas se eu falar em português vai ficar mais estranho ainda. Então cada idioma tem sua expressão. Em inglês eu falo I'm a couch potato. Sou batata de sofá, sedentário. Vamos para uma expressão um pouco mais longa. Ó. Sabe que eu posso traduzir? Uma vez um aluno perguntou para mim, teacher, como é que eu falo em inglês? São outros 500. Eu dei risada até pela forma que ele pronuncia. São outros 500, né? O que a gente quer dizer que são outros 500? Na verdade é uma coisa que não tem nada a ver. Isso é um assunto separado. Em inglês eles usam, olha só a expressão, é um cavalo de outra cor. Por exemplo, eu quero falar, são outros 500, esse é um outro, esse é um cavalo de outra cor. Então, em inglês a gente fala, it's a horse of another color, ou it's a horse of a different color, ou um cavalo de uma cor diferente. Então, você vê como as expressões, na verdade, eles vêm com a cultura do idioma, eles não têm a mesma cultura que a gente tem, tá? Existem inúmeras expressões, por exemplo, em português a gente fala, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Em inglês eles não falam isso, não adianta querer traduzir literalmente, por isso que é bom ter um conhecimento um pouco mais amplo, ler bastante e aprender essas expressões. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga em inglês, eles falam a minhoca, o pássaro madrugador pega a minhoca, né? Ou seja, the early bird catches the worm. Então são expressões que não fazem muito sentido em português, é bom a gente ficar ligado, ler bastante e estar bastante em contato com o inglês, tá? Fica aí mais uma dica da Bly Idiomas, um abraço! Volta degustando a vida. Natasha França, nutricionista, pesquisadora nessa área de nutrição e metabolismo ósseo. E tem muito para contribuir em relação à osteoporose, né? Quem tem, não tem como reverter. E se tem uma qualidade de vida bem complicada, é isso? Complicado. Não dá muito para degustar a vida, dá? Não, a gente dá um jeito, né? Mas tem que ter uns cuidados. Tem que ter uns certos cuidados, porque o que acontece? Eu falei, osteoporose, o osso fica fraco, ou seja, a pessoa tem uma propensão a ter fraturas. A gente até chama de fraturas por baixo impacto, que também seria um jeito de, vamos fazer um certo diagnóstico da osteoporose, né? Seria um fator de risco, vamos dizer assim.
quando a gente avalia. Levou uma cutucada do marido. Às vezes deu uma topada no pé da cama e quebrou já o osso. Tá. Então, assim, lógico que fraturas acontecem, não necessariamente tem osteoporose. Tem osteoporose. Mas a gente chama de fraturas por baixo impacto, é melhor ficar de olho, né? Então, se bateu qualquer batidinha, ocorreu uma fratura, então pode ser que o osso esteja mais fraquinho, pode ser que esteja com osteoporose. E daí, geralmente, o que acontece? O osso já está fraco e a recuperação desse osso acaba sendo muito difícil também, mais lenta. Então, às vezes, a pessoa fica muito tempo acamada, as complicações são muito grandes, então isso acaba sendo ruim. Acontece muito em idoso, a gente vê muito em hospital, internações, com pessoas que têm fraturas no fêmur, né? Fica muito tempo internada, e às vezes acaba desnutrindo, né? Fica num estado mais debilitado. Fica mais entristecido porque não se locomove. Faz parte do viver se locomover, então, né? Com certeza, a pessoa fica muito dependente, né? Quando a pessoa já está com osteoporose, dependendo do grau e como está a situação, ela acaba ficando muito dependente dos outros, né? Porque ela fica com medo até, né? Medo de qualquer batida, de fraturar, de se machucar. Você falou uma coisa interessante, dependendo do grau. Então me explica, tem grau? Tem evolução? Tem sim. A gente, assim, a princípio a gente tem aquela osteopenia, que seria o início da osteoporose. Esse quadro, a gente consegue não reverter, mas evitar que evolua para uma osteoporose. Mais desgaste, mais quanto mais desgastado esse osso, mais fácil ele fratura. Até a gente vê em imagens, né, um osso que seria bem compactado, ele fica cheio de buraquinhos. Então qualquer batida ele quebra. Parece bem vidro mesmo, né? Bem frágil. Então tem essa evolução, sim, tem essa distinção. Porque o osso é nosso suporte e o osso é para ser bem forte. Sim, a principal função do osso é essa função de suporte mesmo, suportar nosso corpo, né? Nos manter de pé, nos manter na posição ereta. É a principal função do osso. Se a gente estiver, por exemplo, com sobrepeso ou desnutrido, também agrava ainda mais esses quadros. Sim, pode ter uma influência, sim. Quando a gente muda o nosso grau de nutrição, né? Se a gente está muito magrinho, tá mais... Na teoria, um pouco mais de massa protege. Ok. Porque vamos dizer assim que o osso tem uma camada que vai proteger o osso. Até porque a gordura corporal tem a função de proteção, a priori, né? Ela tem até uma... Ela é positiva, não pode estar... a gente não pode pensar nos extremos. Até porque a gordura em excesso, ela pode infiltrar no osso, assim... Não infiltrar, mas... Vamos falar que é um osso gorduroso, a gente chama assim. O osso também perde essa qualidade. Então, os extremos são ruins. Quem está muito magrinho também está muito exposto. Então, o osso acaba sendo mais exposto à ocorrência de fratura. Então, os extremos são ruins. O objetivo é... ficar ali no... E depende de cada caso, né? Não tem que ficar querendo peso influenciado porque olhou... Não, isso aí padrão também modelo. Não, aí também já é uma outra discussão que envolve muito a nutrição, mas acho que para tudo a gente tem que buscar o equilíbrio, né? Nenhum dos extremos são ruins. Que mais quem tem osteoporose sofre? Além dessa possibilidade de fácil quebrar, ele chega a sentir dores? Não, raramente. Eu desconheço algum caso, sim, mas já teve até... Às vezes até pode ser um pouco até meio subjetivo, meio psicológico, vamos dizer assim, mas dificilmente chega a sentir a dor. Da sensação, por exemplo, ele descobre que ele está com osteoporose, começa a sentir dores que ele acha que é óssea. Sim, aquelas dores fantasmas que a gente fala. Mas é mais... A dor vem da fratura também, né? Quando ocorre a fratura, aí sim tem a dor. Mas tirando isso, dificilmente tem algum Então, para diagnosticar não é fácil, né? Não. Se tiver uma fratura e tiver a possibilidade. Sim, porque geralmente é isso que acontece. As pessoas fraturam e daí vão procurar e daí que vem que tem osteoporose. Existem exames também, assim, igual você disse, nós estamos falando de prevenção. Esse exame de densitometria que eu conversei, que é o que é feito para diagnosticar, a máquina é chamada de DEXA. Tá. Ele é um exame preventivo, então as mulheres, os grupos de risco acabam fazendo esse exame de rotina, uma vez por ano em média. Tem alguma idade, por exemplo, lá está em casa, o homem está com 40, já faz, está com 50, faz? Não tem isso? Tem alguma idade que sugere se já começar a fazer? Sim, vamos dizer que a partir dos 50 anos esse risco já está mais aumentado. E aí sugere-se que a prevenção seja mais
contínua. Tá, agora a gente já falou bastante do lado ruim da osteoporose, nós queremos deixar para o último bloco as dicas nutricionais, tá bom? Ok. Então mais um bloco, mais um intervalo de degustar a vida e para fechar, mais uma dica de degustar. Já voltamos. Quando uma mania se torna toque, uma mania é caracterizada por comportamentos habituais de uma forma um pouco exagerada. Entretanto, ela não leva prejuízos para o indivíduo ou para as pessoas que estão próximas a ela. Já o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem 2 componentes e ele é uma doença já descrita, com alterações no pensamento, que são as obsessões, seguidas de alterações no comportamento, que são as compulsões. O paciente normalmente ele tem algum determinado tipo de pensamento intrusivo, obsessivo, que o leva a desencadear um comportamento compulsivo e repetitivo. Portanto, transtorno obsessivo compulsivo não é uma simples mania. É algo muito mais complexo. Uma mania pode vir a virar um transtorno obsessivo compulsivo quando ela começar a gerar prejuízos para a pessoa. Degustar a vida, nosso último bloco, de volta com a Natasha França, nutricionista, e agora a sua praia. O que a alimentação, a nutrição interfere na osteoporose? Na prevenção, né? Na prevenção e mesmo, vamos dizer, no controle ali, né? No controle também. No controle, né? Para não ter uma evolução muito grande, né? Sim. Então, a parte da alimentação, porque assim, na verdade são alguns fatores que interferem. Um dos fatores que não é, vamos dizer assim, não é a minha praia, mas que a gente tem que se preocupar é a parte da atividade física, né? Então é importante, principalmente da parte da construção muscular, então atividades que tenham algum certo impacto, né? Que aumentem, não, que melhorem a musculatura, então mesmo a musculação ou uma corrida um pouco mais intensa, esse tipo de atividades são protetoras. Só caminhada não, ela tem que ter um pouco mais impacto, então tem que ser uma caminhada um pouco mais acelerada, um pouco mais quase um trote, vamos dizer assim. Tem que ter um impacto para proteção do osso. Agora, então, em relação à alimentação, que é mais a minha praia mesmo, que é a parte que eu mais me identifico e estudo mais, o cuidado, né, da osteoporose sempre foi focado em 2 nutrientes específicos, né, que é o cálcio, que a gente deve ter ouvido falar, não sei só pelo nutriente, e a vitamina D. Então, quem está em casa, cálcio e vitamina D, continua assim ainda? Sim, só que não só isso. O que a gente está observando? Que não basta você ter uma boa ingestão de cálcio e uma boa vitamina D. Você também tem que ver o contexto dessa alimentação, porque tem outros nutrientes que também têm uma influência. Então, às vezes a pessoa só se foca, né? Geralmente as recomendações se baseiam somente nesse consumo. Vamos colocar na parte de alimentos, né? Traduzindo para alimentos. Cálcio, leite e derivados, né? Principalmente, que são realmente as melhores fontes desse mineral. Então, geralmente as pessoas só ficam focadas nisso e esquecem o resto da alimentação. Então, por exemplo, uma alimentação muito rica em açúcar, por exemplo, ela pode também ter uma influência negativa sobre o osso. Tá vendo? Mais uma história, hein? Exagerou no açúcar também diminui. Pode ter uma propensão ali. A extrair esse cálcio? Não extrair, mas assim, vamos dizer que tem um efeito na parte da remodelação. Como eu falei, o osso ele está sendo constantemente renovado. Ele tem hora que ele está sendo construído, tem hora que ele está sendo desgastado.
E o açúcar, por exemplo, algumas substâncias podem acelerar esse processo de desgaste, né? Então, e agora, em contrapartida, algumas que podem proteger, vamos jogar para a parte de alimentos de novo, frutas, hortaliças que contêm substâncias que podem dar uma amenizada nesse desgaste acelerado. Vou dar um exemplo. Se a pessoa já tem na família que tiveram casos de osteoporose e acha que isso tem uma influência genética, não sei se tem, né? Aí ela pega e tem uma péssima alimentação, né? Não dá pra falar o que é, mas assim, uma péssima alimentação. Né? Não escolhe fruta, nada, nem verdura, e aí ela faz suplementação só com cálcio, achando que está prevenindo. Quer dizer que isso não vai adiantar muito. Não necessariamente. Não necessariamente. Tem que ver todo o estilo de vida da pessoa. Por isso que eu nunca gosto de focar em um único nutriente. Eu acho que a gente tem que olhar sempre o contexto. A alimentação em geral, o estilo de vida. Uma pessoa também que consome muito álcool, fuma, tem um estilo de vida mais ruim, né, sedentária, também é prejudicial. Um detalhe importante que você lembrou é a parte genética. Quando a sua mãe, uma mãe, um pai, teve a osteoporose, você tem uma propensão muito grande a desenvolver, né? Cerca de 80% da osteoporose é genética. Só que com essa parte do estilo de vida, a gente consegue evitar, prevenir que ela se desenvolva. Você tem um risco maior, mas se você tiver esses cuidados, talvez pode ser que você não desenvolva essa osteoporose. E no caso do leite, você falou que é uma boa fonte, mas, por exemplo, se tiver caso de pessoas vegetarianas, veganas, ou pessoas com intolerância à lactose, como seria no caso dessas pessoas? Sim, tem algumas fontes, né, vegetais de cálcio, que são principalmente a couve e o brócolis. O problema é que esses alimentos têm uma disponibilidade menor, né? Então tem algumas substâncias ali que dificultam um pouco da absorção, do aproveitamento daquele cálcio. Então a questão é que a pessoa tem que comer uma quantidade muito maior do que, por exemplo, a gente com leite, em 3 copos de leite, a gente já conseguiria atingir. No vegetal a gente vai ter que comer uma quantidade maior e diariamente. E vai ter que ter qualidade, variedade, quantidade. Sim, tem que se preocupar com todo o contexto. A gente tem que, na verdade, avaliar a alimentação em geral, como que tá, né? Então esses verdes escuros também ajudam, mas tem uma disponibilidade um pouco menor. Sim. Mas tem muitos alimentos também, né? Dá pra pessoa... Tem que a gente ver o contexto geral. Não posso falar assim, mas a gente tem que... Mas seriam esses principais alimentos, sim, fonte vegetal. Foram muito boas dicas, né? Então, assim, para as pessoas que estiverem em casa, entender um pouquinho do mundo da osteoporose, quem passa por isso e tem como prevenir. Sim, e se preocupar também, começar a prestar atenção, né, nessas fraturas, ver se tem histórico na família, preste mais atenção, né? Procure ajuda, procure uma profissional, vai procurar investigar, né? Eu acho muito importante. Tá bom. Então, para fechar o nosso bloco, o que é degustar a vida para Natasha? Degustar a vida para mim é aproveitar os momentos, pequenas coisas da vida, os momentos simples da vida. A simplicidade das coisas que a gente, né? Não dá atenção, não dá importância. O cheirinho da chuva, o barulho do vento, acho que é degustar a vida. Né? Ir para as cataratas. Sim, lógico, aproveitar as belezas naturais e enfim. Que aí, com certeza, a saúde vem melhor, com né? certeza. Que bom, Natasha, muito obrigada pela presença. Obrigada aí, Marcela. Foi bem esclarecedora e vamos estimular, né? Como é que é o cheirinho da chuva? O cheiro da chuva, que eu adoro. E o barulhinho do vento. Vamos terminar o programa com o cheirinho da chuva. Não, cheirinho da chuva e o barulhinho do vento. Degustar a vida, agradece a presença de vocês e eu espero vocês no nosso próximo programa.